Se você pode abrir sua Bíblia, Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Gente, é muito boa essa mensagem. Eu nunca preguei, é muito nova. Eu também nunca vi ninguém falar sobre isso. É um assunto muito polêmico. Mas eu não vou ser tão polêmico, só vamos entrar no começo. Anos atrás, um apóstolo na nossa igreja, ele falou assim: quando o povo tem fome, quando a igreja está com expectativa na palavra, então a palavra é boa. Mas se a palavra é ruim, é porque o povo não tinha fome. Então se hoje não der certo, a culpa é de vocês. Se der certo, você me abraça no fim. Fala, obrigado. Brincadeira. Tem esse cara, herói da fé, Spurgeon. Depois você digita no Google, Charles Spurgeon. Ele desce de uma pregação, alguém diz, nossa, pastor, foi incrível. E se você lê os sermões, as coisas dele, ele pregava 1800 e pouco. E parece que é 2020 e poucos. Pensa um pregador que você gosta, fala, cara, ele tem muitas revelações. É difícil que Spurgeon já não falou aquilo. Séculos atrás. Ele era um pregador, príncipe dos pregadores. A história chama. E ele desce de uma pregação, alguém fala, Spurgeon, você pregou demais hoje, parabéns. E Spurgeon diz, eu sei, o diabo acabou de me falar isso. Que ele está querendo dizer, o diabo quer tomar o coração do pregador com orgulho, porque ele pregou demais. Mas aí também às vezes tem medo do pregador se orgulhar, e alguém nunca nem fala nada, né? Pode falar um pouco, gente. Fala um pouco, não fala sempre, mas fala um pouco, né? Reconhecer, honrar é bom, as pessoas ficam felizes, né? A gente fica feliz também. Mas hoje não precisa que hoje eu pedi, então não vai nem valer. Romanos 9, 21. Olha o que diz. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que o formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Quem sabe você já ouviu esse texto e tem uma linha que usa esse texto dizendo, tá vendo? Nasceu ou bom ou mal, nasceu ou com a mente do crime ou bonzinho para Deus. Não tem mais o que fazer. Esse aqui eu está perdido e esse está predestinado. E vezes, eu já tentei umas 2 ou 3 vezes na minha vida desviar. Um dia eu estava indo na faculdade, eu falei, Deus, hoje eu vou fumar maconha. Porque eu usava drogas antes, aí eu parei. E os meninos me davam carona até em casa. Em vez de eu pegar 2 ônibus saindo da faculdade, que eu tinha 17, não podia dirigir, e também não tinha carro, né? Em vez de eu pegar ônibus, eles me davam carona. Só que eles iam no carro fumando maconha. E eu tirava minha camiseta, botava na mochila, para minha mãe não pensar que aquele cheiro era de eu fumando. Porque se eu falasse, mãe, tá fedendo, mas não foi eu, tá? Ela ia falar, tá. Então eu sempre tirava e batia aquele cheiro. Eu tinha uma vontade, mas não, agora eu sou crente. Mas um dia eu falei, hoje eu vou, Deus. Hoje os meninos vão fumar e eu vou fumar também. Gente, nesse dia nunca tinha acontecido. Minha mãe manda assim uma mensagem. Você está na faculdade ainda? Falei, tô, por quê? Não, que eu estava aqui do lado, se quiser eu te levo embora. Falei, nossa, e agora? Que agora já piorou o preço do pecado que eu ia ter que fazer. Vou ter que mentir para ela e ainda, né? Eu falei, tá bom, Deus, vou dar essa chance para você. Mas ainda estava querendo desviar. Fui embora com a minha mãe. No outro dia eu falei, Deus, hoje eu fumo. Hoje os meninos vão buscar eu, todo dia é maconha no carro, e eu vou fumar com eles. Gente, aí eu saí de casa disposto a desviar. Peguei uma camiseta antiga minha, porque eu vi o DVD de um pregador, queimei tudo que eu tinha, mas ela ficou. Ela, artigo satânico, sobrou. Era o rosto do Bob Marley, com dread. Botei e fui para a faculdade. Todo mundo me olhou e falou assim, nossa, porque eu sou crentinho, né? Todo mundo me zoava e tal. Aí na hora de ir embora, entrou no carro, um cara entrou, olhou para mim e falou, como ele falou essa expressão mesmo? Trouxe uma vela aqui para nós fumar. Uma vela é um baseado grande. Olhou minha camiseta, né? Aí eu olhei e falei, nossa. Eu peguei assim a maconha, olhei um pouco e falei, não, Deus. E eu senti meio Deus falando, eu nunca falaria isso. Se vocês falarem que eu falei, eu vou falar que é mentira. Que não está gravando mesmo. Mas eu senti a voz de Deus tipo, fuma. Porque eu estava falando, Deus, eu vou desviar, eu vou voltar a ser normal, eu não quero mais ser crente. E Deus falou, vai, não é o que você quer fazer? Deus te lidera o seu pior desejo, não é o que você quer? Eu falei, Deus, mas como? Mas eu sou crente. Mas como eu vou fazer isso? Não, e os meninos estão perdidos.
eu tenho que evangelizar eles, mas se eu fumar, eu não vou mais evangelizar. Peguei, essa foi a história, né, que eu contei metade uma vez. E ele estava bem mal feito, né? Todo mal feito o cigarro de maconha. Eu fiz ele certinho, desfiz e fiz de novo. Porque eu dei coisa mal feita. Ranquei a canetinha do meu celular, que eu tinha na época. Comprei à vista com a caixinha de garçom, que eu era garçom. Ganhava muitas caixinhas. E também roubava também o lugar que eu trabalhava às vezes. Mas eu era um ladrão. Não vou falar isso. Vocês não... Deixa. E comprei esse celular, tinha essa canetinha. Aí eu peguei, apertei o cigarro, deixei prensadinho. Falei, fuma isso aqui, ó. Vocês fizeram tudo mal feito, eles. Pô, fortaleceu, parça. Falei, parça. Fui evangelizando uns 20 minutos de carro. 2 foram para a igreja, bola de neve. 1 ficou para sempre. O outro eu não tenho certeza. Mas, quem diria, né? Apertei um cigarro de maconha e deu frutos. Não vá fazer isso, hein, gente? Não vai imitar. Eu estava mal intencionado, mas frente a frente com o pecado eu falei, não. Mas eu falei, Deus, por que eu nasci com a mente do crime e agora tenho que lutar contra o que eu gosto? Por que não me fez bonzinho? Me faz de um jeito que eu amo o pecado, agora fala, não pode, tá? Eu tenho que lidar com isso. Eu é que tenho que ficar negando tudo que eu quero, penso e sou, para te agradar. Porque não me fez bonzinho. E umas pessoas veem nesse texto, Deus usa para si vasos de honra, vasos de desonra. Vezes que eu caí na droga, cocaína, eu cheirava e falava, Deus, perdão. Acho que eu não tenho jeito, eu nasci para ser muito louco. Que eu não aguento aqui a marvada. Botava assim a fileirinha dela, Deus, eu não aguento, como que eu vou parar isso aqui? Falava, olha isso aqui como eu me sinto. Acho que eu não tenho jeito. E claro que eu não conhecia esse versículo, né? Mas tem uma linha que é como elas pensam, não adianta ir evangelizar. Quando eu me converti, eu falei para uma pessoa da minha família, tô crente agora. Ela é mãe... Nossa, nem dá para terminar isso. Ela é alguém da família. E ela falou, que bom que você encontrou o caminho, né? Então, eu também sou crente, mais de 10 anos, sou dessa denominação. Eu falei, você é crente? Eu falei, não, de ler a Bíblia e tudo, eu estou indo na igreja. Não, eu também vou na igreja de ler a Bíblia, crente. Eu falei, por que você nunca me falou nada? E eu estava apaixonado no primeiro amor. Eu falei, por que você nunca me falou ela? Porque não adianta falar, é que nem o pastor ensina, cara. Os vasos de desonra é só se eles quiserem, porque não adianta falar. Então eles não evangelizam, não pregam, não fazem nada, porque uns foram criados para honra, outros para desonra, e assim que nasceu, assim que vai ser. E não há o que você possa fazer. Romanos 9. Agora eu quero que vocês abram comigo. 2 Timóteo 2, verso 20. E eu fiquei anos sem ter a resposta, vocês vão receber em minutos. Esse texto me atormentou um pouco de tempo. 2 Timóteo 2, verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns vasos para honra, outros, porém, para desonra. Verso 21. De sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso de honra, santificado e santo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o oleiro ele olha seus vasos e diz, esse é de honra, esse é de desonra. Sabe o que significa? Todos nós, de alguma maneira, estamos cooperando para o plano de Deus. Deus escreveu o seu plano antes da fundação do mundo. Eu estava acompanhando a apuração das eleições, falei, não, vai dar nós. Que nós estava bem na frente, né? Nós é um jeito lá, né? Da minha cidade. Aí começou a empatar, eu falei, não. Eu falei, Deus, o Senhor não vai entregar nós. Passou, eu falei, fiquei desesperado. Eu falei, não, calma. Deus tem um plano. Deus escreveu nos livros, estava tudo escrito. Deus levanta reis de acordo com a sua vontade. Mente humana não entende, mas é Deus que faz. Deus levanta e abate poderosos no poder. Olha na Bíblia esse homem. Um rei, Nabucodonosor, dorme multimilionário, dono de todo o império, influente, com terras. Acorda pobre mendigo comendo comida de porcos. Autoridade, poder, honra, fama, glória estão na mão de Deus. Deus faz assim e seca e acaba. Um dia um sacerdote, Salmo 71, ele está invejando, dizendo, Deus, chego mais cedo.
2 horas antes na igreja, limpo, boto cadeira, faço tudo, ninguém fala obrigado. Os ímpios entram na igreja de carrão, não ficam doentes, chegam, sentam, vão embora. E eu estou passando dificuldades, preciso de dinheiro para fazer isso, preciso de uma casa para fazer isso. Deus fala, Zaf, você está invejando ímpios? Você tem acesso a uma coisa que eles não têm. A glória deles é como a erva do campo que murcha. Gente, você já viu isso, como a erva murcha? Você olha lá na segunda num campo, na terça ela não existe mais. Ela murchou, chegou o dia que de um dia para o outro esvaziou-se tudo que ela é. Tudo que ela tem. E assim a Bíblia diz que é a glória dos ímpios, ela murcha. Então Deus arquiteta seu plano, os homens não sabem exatamente como isso acontece. Mas Deus pode abatê-los do poder ou colocá-los. Se deu aquilo que tudo que deu, foi porque Deus quis. Porque Jesus orou, Jesus ficou 3 dias orando para escolher 12. Escolheu Judas. Você acha mesmo que ele estava olhando os olhares? Ele discerne espíritos, ele sabe que as pessoas falam palavra bonita, mas o coração não é assim. Mas ele enxerga o coração e ele olha os olhos de Judas e fala, você. Por que escolheu o traidor para andar lado a lado? Por que escolheu o ladrão para administrar as finanças do ministério de Jesus? Ele tem seus próprios caminhos. Lembra que ele diz para Moisés, Moisés vai lá, diz para o faraó que eu mandei tirar o meu povo. Deus mandou Moisés dizer. Aí a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó. Eu não sei se Moisés sabia, mas se sou eu ou se é você... A Érica diz, pede pro Kiko trocar de tênis. Aí ela fala, Kiko, não troca. Ele vai pedir para você trocar. Não troca. Eu falo, Kiko, você poderia trocar de tênis? Cara, você fala, eu não, você não tem nada a ver com a minha vida, você nem é brand, é a Fer que cuida das cores. Que é a moça da nossa igreja que cuida das cores, né? Inclusive, você me arruma para eu vir bonita à noite, Fer. Você me fala das cores, o que tá rolando aqui. Não sei, cadê a Fernanda? Só que enquanto o faraó está com o coração endurecido, o povo está sofrendo, o povo não pode ir. Deus fala de novo, Moisés vai de novo. Diz para ele que agora, se não fizer, vai ter pragas. Então ele fala, faraó, agora vai ter pragas. E Deus endurece o coração, ele fala, não, tá bom, pode ir, mas está mentindo. Mas Deus quem endureceu. Porque enquanto Deus está endurecendo, enquanto Deus não abre a porta que você precisa... Deus está treinando você para se tornar quem você precisa ser. Os nossos olhares de homens ficam em necessidade, né? Não, cara, para que eu vou pôr só 2 moedas na caixa? Nem vai ajudar a igreja. Mas o olhar de Deus não está sobre necessidade. O olhar de Deus está sobre quem você tem sido para Ele. As moedas da viúva não operam com homens. É uma obra que não tem efeito com homens. Não compra nem envelope. Mas é uma obra que tem efeito com Deus. Ela opera com Deus. E aí Deus levanta dinheiro quando Ele precisa. Então o faraó está lá na mesa de Deus, que é o oleiro, e ele diz, preciso de alguém que não deixa meu povo ir. Porque enquanto meu povo é escravo, eu estou treinando dentro deles o meu caráter. Enquanto Moisés está frustrado, fracassado, decepcionado por 40 anos, eu estou fazendo ele aprender a depender de mim. Estou fazendo ele aprender a confiar em mim. Mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que prender o povo. Vai ser você, faraó. Vaso de desonra. Usa o vaso de desonra para continuar o plano. Mas quem são vasos de desonra? Quem se elege para isso. Paulo diz para Timóteo, quem se purifica, quem se santifica, quem aguarda o Senhor, vai ser usado como vaso de honra. Então Deus tem um plano e ele vai acontecer. Pequenas reuniões. Eu lembro também, muitos anos atrás, em pequenas reuniões como essa, o Schubert profetizando coisas, o Leandro profetizando coisas. O Schubert profetizava, Deus deu à nossa família um papel no último e grande avivamento que vai varrer as nações. Então, se você bota lá a história dos avivamentos, tem vários durante a história. Azusa, Toronto, Pensacola. Inclusive, o Schubert está em todos eles. Chega de falar do Schubert, é que eu sou muito fã, né? E ele estava aqui, aí a memória fica fresca. Ele estava lá, gente, ele estava lá no meio. Não é um livro que ele leu, igual tem autores que escrevem, avivamento. Mas
Você faz uma coletânea de coisas e bota num livro. Não é sobre você ler uma coisa, é você carregar, você nascer naquilo, você viver aquilo. Não são fatos históricos que você está contando. Tem vezes que ele só pega e ele fala, só está dando risada, porque nem dá para falar. É uma porção maior do que você que está chamando o seu espírito e dizendo, vai haver uma última grande onda. Um avivamento de Deus, como a Bíblia profetizou, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. E nós estamos chegando para esse dia e vai acontecer. Os ímpios no poder, a Bíblia diz, Jesus vai despedaçá-los. A gente viu uma notícia horrível no Brasil. Eu fico com ódio, falo, Deus, por que o Senhor não mata o cara? Vai abusar de crianças, vai fazer coisas. Por que o Senhor deixa? E esse cara estava na cadeia, Cabral roubou bilhões, Rio de Janeiro, a corrupção dele. Deixa sangue inocente cair em hospital, terno de milhões, roubando dinheiro. Ele é livre, porque Deus deixa. Parece que está impune. E ele se senta lá nas primeiras classes e coisas com o dinheiro do povo. Mas Deus tem um plano marcado. Cordeirinho bonitinho que morreu para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse, virá com cetro de ferro despedaçando os reis da terra. Então reis que você fala, o cara é poderoso, o cara bate o martelo, libera as pessoas, faz o que ele quiser. Ele é vaso de desonra. Deus está usando ele no plano final. E a Bíblia diz, a gente canta bonitinho Vilas Boas. Como é aquela música do Vilas? Vestes salpicadas de sangue. Não lembro. Tá muito rápido isso, gente? Porque tem essa música dele, né? Ele até me falou no início. Cara, eu pensava, Deus, tem uma coisa errada comigo. As músicas que eu canto não se parecem com a igreja, não são congregacionais, não dá para contar. Acho que nunca vai dar certo no ministério, cara. Eu sou meio desafinado, eu canto em coisas diferentes, o Nazareno. Acho que não vão gostar disso. E eu acho que gostaram um pouco, né? O mundo canta canções que Deus deu para ele. Mas tem essa de vestes salpicadas de sangue. Jesus vem vestido de branco e nas suas vestes tem sangue e vem montado num cavalo branco. Gente, você já parou para pensar de onde vem esse sangue? Por que salpicado de sangue? Ele está no céu, não tem sangue. Porque ele vem despedaçando reis. Essa fome de justiça que nós temos, Deus está errado. Esse cara está errado, é mentira, é corrupto. Deus vai saciar a sede de justiça. E despedaçando reis, o sangue vai salpicar nas suas vestes. E quando ele aparecer, a gente fala, resolveu, né, Jesus? A justiça está na orla do seu vestido. O Senhor sangrou aquilo que fazia a terra inteira sangrar. E o Senhor resolveu de uma vez por todas, despedaçando reis da terra. Então vai acontecer com poema, sem poema, com você ou sem você. A igreja vai multiplicar com o seu dízimo ou sem ele. Deus vai fazer. Deus diz no Salmo 50, gente, vocês acham que se eu tivesse fome eu pediria para vocês? Todos os gados da terra são meus. Todos os campos pertencem a mim. Eu não tenho falta de nada. E se tivesse, não pediria para vocês. Então dinheiro não faz a igreja funcionar. O Senhor faz ela funcionar. Ele vai abrir as portas da igreja, ela vai dominar a terra, não desse jeito que a gente gostaria, né? Vamos dominar, tira o cara do poder, bota outro. Ninguém é perfeito, mas bota um que não é tão ladrão, né? Bota um que não é tão corrupto. Mas a questão da história toda do plano é se você vai ser usado como vaso de honra ou de desonra dentro do plano. É se o seu dinheiro vai ter sido investido onde traça e ladrão roubam, ou se vai ter investido para a multiplicação do reino de Deus. No começo, quando eu e minha família chegamos na igreja, porque eu visitei uma igreja que eu namorava uma menininha do louvor da igreja, que também não era nada crente, a menininha, porque eu sei que ela não era. Namorava comigo e fazia aquelas coisas e tal e tal. Mas uma vez eu fui numa festa e estava tocando essa música de Apocalipse. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. Você sabe essa, Rodrigão? Nossa, um dia tem que fazer essa. Mas essa tem que ser um pouco mais lenta para dar tempo de a igreja cantar. Que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer. Vocês conhecem essa, gente? Quem não conhece faz assim. Ah, é só os crentes novos. Os crentes novos não conhecem. Essa é crente raiz, Lioto. Isso aqui quem não conhece não é crente.
Ele vem coroado de glória, tem os pés de latão reluzente, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Nossa, eu tava assim com o cigarrinho encaixado no dedo, copinho de cerveja na mão, e tava tocando na casa essa música. E eu olhei assim para casa, eu nunca tinha ouvido, mas eu falei dentro de mim: nossa, é verdade. Eu sabia que era verdade, eu falei, vai acontecer. Não sei nada, os crentes é maluco. Eu nunca vou ficar Bíblia debaixo do braço, ler Bíblia. Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer nada. Não, com 50 anos eu vou ser crente, para daí eu morro e já sou salvo. Era o que eu pensava. Só que eu tremi, eu falei, isso é verdade, seus olhos de fogo, seu pé de latão reluzente. Eu lembrava um pouco disso. O quarto homem da fornalha, ele passou lá com seus pés e a fornalha deu uma polida. Gente, olha que coisa maravilhosa. João vem Apocalipse, ele diz, quem é esse? Que tem pés como latão reluzente, parece que foram polidos em uma fornalha. Então os pés de Jesus que caminharam com aqueles homens, enquanto ele não livrou eles da fornalha, mas ele livrou dentro da fornalha. Ele não livrou mas ele livrou na fornalha. Durante o processo ele foi livrando. Ele não resolveu todos os nossos problemas, não abriu todas as nossas portas, porque há portas fechadas que ele deixou assim. Ele endureceu corações para você ser treinado no caminho. E há outras treinadas, há outras fechadas que você não está pronto. Não vou te contar essa história. Vem mais histórias na minha cabeça, mas tem censura essas histórias. Então tudo isso vai acontecer, o plano de Deus vai se cumprir, a igreja vai prosperar. A diferença na sua vida é qual utensílio você foi usado. Você leu Timóteo 2:20. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Há diferentes níveis de utensílio. Há utensílios de ouro, de prata. Há utensílios de pau e de barro. E você lembra o que Paulo fala sobre as obras da igreja? Paulo fala, há obras que elas são como ouro. O fogo de Deus vai passar, vai medir elas. E elas vão resistir, porque são de ouro. Mas há obras que elas são de madeira, de feno, de palha. Elas parecem bonitinhas ao olhar humano, mas o fogo de Deus vai examinar aquela obra e vai falar, não, vocês não fizeram para mim. Senhor, mas pregamos no seu nome. Não, se afastem de mim. Vocês usaram meu nome para um império, para uma glória pessoal, mas não fizeram de todo o coração. Eu não conheço vocês. Então o fogo vai medir essas obras. E Jesus vai voltar, e a igreja se encontra com ele nos ares, e toda maldade, corrupção, inveja, cobiça, tudo isso passa, e a terra vai ser reconfigurada. Olha o que Apocalipse diz, que quando Jesus veio, né, João está enxergando como esse dia tivesse acontecido. Ele diz, céus e terra fugiram da sua presença. Quando o Senhor chegou, os céus e a terra, as coisas criadas falaram, sai. Moisés falou, Deus, deixa eu te ver. Deus falou, não, me ver você não pode. Não, Deus, se eu posso te pedir uma coisa, deixa eu te ver. Não, se você me ver, você morre. No máximo, vira de costas, se esconde na rocha. Eu passo correndo, você fica de costas, você vai ver um pedacinho. E Moisés fala, tá bom. É o máximo que você pode chegar de uma presença tão santa, tão gloriosa. Uma presença que criou o sol. E quando Jó está reclamando, Jó fala, Deus, maldito o dia que eu nasci, nada dá certo para mim. Nossa, os ímpios estão tranquilos, eu estou com ferida, perdi minha casa, minha família, meus bens, perdi tudo. Ele está reclamando tanto das coisas de Deus, e Deus fala, Jó, você pensa que sabe de tudo, né? Você pensa que eu estou fazendo errado as coisas? Então me diz, onde você estava quando a sabedoria ditou centímetros de alicerce da terra? Me diz onde você estava quando eu coloquei estrelas no céu e chamo cada uma pelo nome. Segundo a Veja, não sei como eles descobrem isso, mas segundo a Veja tem 70 septilhões de estrelas no universo. Deus diz, conheço todas e chamo cada uma pelo nome.
1 centímetro para cá, o sol iria nos matar derretido. 1 para lá, iríamos morrer congelado. Deus fala: onde você estava, Jó? Quando eu pus o limite do mar, e dei limite às estrelas, e criei tudo. O que tem, já que você é tão, né? Você sabe tanto. O que tem debaixo das profundezas dos oceanos? Você sabe? Quantos metros você consegue? Hoje dá para ir mais longe, né? Mas mesmo assim ainda é muito pouco. Você vai 10 metros. E agora tem oxigênio. Você vai quantos? Você sabe o que tem lá debaixo? Você sabe a complexidade das galáxias? Deus está dizendo: Jó, meu plano é muito maior que o seu. O meu método de funcionar essa terra é muito mais alto do que você pode imaginar. E Apocalipse diz: quando esse homem vem, céus e terra fogem da sua presença. Imagina a terra, a glória, os seres, tudo se retirando, falando: não, sai. O temor da criação vai dizer: é esse. Aqueles discípulos falam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Porque ele é o criador de vento e mar. Ele estava lá e disse: que hajam águas. Separa as águas do céu e as águas da terra. Coloca águas no oceano desse lado e desse lado. Então um dia ele se torna um corpo humano no barco. Ele olha e a criação sabe quem ele é. E ele sabe que são coisas criadas. E ele só diz: acalmem-se. E os discípulos falam: quem é esse que vento e mar obedecem? E João responde em Apocalipse: de sua presença fugiram os céus e a terra. Esse é o Criador de todas as coisas, o arquiteto do universo. O plano dele vai acontecer, a restauração da terra vai acontecer. E a mensagem que eu quero te perguntar hoje é: quem você será no meio disso? Que tipo de utensílio Deus vai usar para você? Tem um estilo de vida que te põe como utensílio de ouro, que te põe como vaso de honra. E tem um estilo de vida mais baixo, que você pode ser vaso de desonra, ou utensílios de barro, ou coisas. Isso é Deus quem decide. Mas há uma eleição que nós fazemos. Você não nasceu ou com a mente do crime, ou com a mente boazinha. Você decide. Eu quero te mostrar isso, para acabar. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. E claro que Deus não está falando de agricultura, né? Porque ele ia gastar lá versículos sagrados dizendo: olha a macieira, espera nascer, vê se é maçã. Quando ele diz árvore é conhecida pelos frutos, ele está falando de nós, dos homens. Não precisa abrir, mas eu quero ler com você Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Seu prazer está na lei de Deus e medita nela dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e folhas não caem. Tudo que ele fizer prosperará. Então, o homem é reconhecido pelos seus frutos. O homem justo é como árvore plantada à beira de um ribeiro. Pega essas duas notas que eu vou fechar tudo aí na sua cabeça. Marcos capítulo 8. Marcos 8, 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram a Jesus um cego. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo pessoas, mas são como árvores. Então, olha, é um único milagre parcial que Jesus fez. Né? Quando eu li a primeira vez, eu falei: Deus, por quê? O Senhor cuspiu, impôs as mãos, falou: você não enxerga nada? Receba a cura. Está enxergando? Ele disse: mais ou menos. Vejo homens, mas são como árvores. Jesus ora de novo, pronto, agora ele enxerga. Mas fica uma dica no meio dessa passagem: ele vê homens, mas são como árvores. Árvores são conhecidas pelos frutos. Pessoas justas são como árvores plantadas ao ribeiro. Isso está falando de um símbolo espiritual, que nós somos como árvores. É uma figura que a Bíblia está usando. E para encerrar isso, onde eu queria chegar com essas árvores, Eclesiastes capítulo 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Gente, olha o que eu estou falando para vocês.
nesses inícios antes de eu ser crente, eu visitei essa igreja, eu sempre ficava arrepiado, eu falava, nossa, eu não sabia o que era, mas eu tinha um arrepio. E uma das músicas, eu comprei esse DVD, não lembro qual era o nome, mas era: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu tava lá, tava chovendo, uma garoazinha, eu botei alto no DVD, no home theater. Home theater, é assim que se fala, né? Lá de casa, meus pais não estavam em casa, morava com eles. Abri a porta, deixei no máximo. Fui lá na chuva com meu cigarrinho, amigo de todas as horas, que era na época. Botei a música e estava meio chovendo. Eu desviava para não apagar o cigarro. E estava tocando. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Falava, Deus, um dia eu vou largar o maldito cigarro, mas agora não, mas eu vou largar um dia, ajuda eu. E eu orando na chuva e tocando a música, e eu cantava um pouco, eu falava, Deus, eu sei que está errado, mas um dia eu vou parar isso daqui. Faz chover. Mas da onde que ele está cantando isso? É porque a Bíblia diz, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. Como árvore está falando de homem, chuva está falando da glória de Deus. Uma pequena nuvem, que a sua chuva vai descer. Não é uma oração para o Nordeste. Nós estamos cantando profeticamente, Deus, inunda a terra seca. Nós somos feitos do barro, que a igreja está morna e está tudo normal. Traz uma chuva que inunda. E quando essa chuva, quando a glória de Deus, quando tudo vier, quando a presença de Deus encher a terra, vai se cumprir a profecia. E olha o que Eclesiastes está dizendo, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. No lugar em que cair, uma outra versão, ali será levantada. Olha o que a Bíblia está dizendo, nesse dia que o plano de Deus será consumado, que glória vai dominar toda a terra, árvores vão cair. No lugar que elas caírem, é o lugar que elas serão levantadas. Se você morre hoje, você vai cair num lugar, você vai cair num nível que a sua vida alcançou com Deus. E a Bíblia diz, aonde a árvore cair, ali ela será levantada. Há pessoas que elas vão morar grudadas em Deus, outras um pouquinho mais longe, outras um pouquinho mais longe. Só esse assunto é umas 2 horas, então não dá para falar, mas eu não estou inventando, é a Bíblia que diz. Há 3 níveis de pessoas que vão morar com Jesus. Aonde a árvore cair em vida, é assim que ela levanta na ressurreição. Alguns, eles falaram, cara, legal as palestras, pregaçãozinho. Não, legal mesmo, bacana. Alguns se envolveram pouco com essa glória, alguns foram pouco com essa fome, alguns não foram tão perto. Alguns disseram, Senhor, eu quero tudo, se tem um nível maior, eu quero. Alguns falaram, não Deus, tá bom, sou crente, sou líder, sou benção, tenho um dom, dou o dízimo, que está suficiente. Eu ainda tenho fome. Não, estou cantando só para participar, o pessoal aí está animado, né? Eu ainda tenho lenha, mas nem tem fome, nem tem lenha, aí já está ok. Deus proveu, te prosperou, te deu casa, família, você já está santo. Não tem mais fome, Deus. Já está ok minha vida, então você vai ser levantado nesse lugar. Mas alguém está dizendo, Deus, não, eu quero mais. Se já está tudo bom, sabe o que você faz para ter mais fome? Entra no quarto e fala, eu vou ficar aqui, sem comer, sem beber, até subir de nível. Faz isso. Depois do 3º dia, se não funcionar, 3 dias é impossível que Deus resista. No 5º, Deus fala, o cara vai morrer. Melhor nós ir. Falo para a Trindade, né? Uma vez eu escutei esse cara, o pastor Melvin. É um pastor pentecostal, de fogo puro assim mesmo. Botei o DVD, ele cantou, me enche ou me mata de uma vez. Arrepiei e falei, nossa. Esse cara é íntimo, Deus. Me enche ou me mata. Falei, nossa, um dia eu vou orar isso aí. Ou me enche para eu ser cheião, ou já me mata, que eu não quero já nem viver. Falei, nossa, esse cara é puro fogo. E zerei o álbum dele, era muito bom esse álbum dele. Depois você digita lá para você ver.
Mas o que significa? Tem um nível de fome que a gente está sempre tentando buscar, nunca está garantido. Eu nunca tenho sempre essa fome. Várias vezes eu estou aqui, Deus, pelo amor de Deus, eu não sou profissional da fé, não sou frequentador de culto, não sou colecionador de palavras, pelo amor de Deus, me faz ter uma fome que te toca, me faz cantar uma canção que provoca o Senhor. Você está sempre fazendo guerra com você, você está vivendo a vida assim e um dia a guerra vai parar. Um dia nós seremos a morada de Deus, vamos virar uma coisa só. E você vai levantar naquele lugar, no mesmo nível que você cair nesse lugar aqui. Há níveis para você andar com Deus, e há um estilo de vida que te faz utensílio de ouro, vaso de honra. E há um estilo de vida, utensílio de barro, vai ser usado também, vai ser uma bênção também. Mas eu não quero ser de barro não. Eu quero ser de ouro, o ouro está lá brilhando, refletindo a glória de Deus e Deus te usando para coisas do reino dele.